Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, guerreiros de Cristo Jesus, soldados de Cristo Jesus, a paz do Senhor. Hoje eu declaro um dia abençoado, hoje eu declaro um dia protegido, revestido com o sangue do Cordeiro. E eu já convido agora aqui nesta hora a presença do doce e amado Espírito Santo. Espírito Santo, tome o controle da minha vida. Espírito Santo, eu me coloco aqui na total dependência do Senhor. Espírito Santo, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor. Espírito Santo, que não seja eu a tocar, mas que seja o Senhor. Espírito Santo, invade este ambiente. Espírito Santo, nos cubra com a tua divina proteção. Pai, coloca sobre nós o teu escudo de guerra para nos revestir, para nos proteger. Pai, eu declaro a tua proteção na vida de cada um. Eu declaro o sangue de Jesus. Pai, nos reveste com teu sangue. Pai, cubra a casa de cada pessoa. Pai, cubra-nos, Senhor, com a tua divina proteção. Pai, toca na vida de cada um. Espírito Santo, ministre na vida de cada um. Eu entrego a ti total governo da minha vida. E que pessoas sejam tocadas através do Senhor. Que seja o Senhor a tocar. Que a tua glória apareça. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Toda honra e todo louvor seja dado àquele que é vivo e que reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada a ti, Pai. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que fala sobre os sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Glória seja dada a ti, Jesus. E fala assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Olha só o que o Senhor fala aqui na palavra dele. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. São os princípios, são só o começo das dores. Eu não sou muito de assistir jornal, nem reportagem, porque se você ligar a televisão, só o que você vai ver é coisa ruim. Só o que você vai ver é desastre.
Só o que você vai ver é o que não presta. Só que ainda não é o fim. Ele fala que da palavra dele ainda não é o fim. É mister, é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Só que a gente tem que estar atento. Por isso que ele fala aqui, ó, acautelai-vos, fique atento. Porque muitos virão no nome dele falando que é o Cristo, mas que a gente fique atento e para que a gente não seja enganado. Aí aqui fala no. Vamos continuar no verso 9. Então vós hão de entregar, vós hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiado de todas a gente por causa do meu nome. Ah, isso aqui é uma prova viva. A gente é muito odiado por falar a palavra do Senhor, por falar de Jesus Cristo, até da nossa própria família mesmo. Até da nossa própria família, eles falam que a gente é habitolado, que a gente começa a falar que a gente é religioso, começa a falar que a gente é racista, preconceituoso, racista não, preconceituoso com as outras religiões, mas aqui eu quero dizer que eu não estou para falar de religião, eu não estou para falar de placa de igreja, eu estou aqui para falar daquele que é o único e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E de fato a gente é muito odiado por falar do nome do Senhor Jesus Cristo. A gente é muito julgado por falar do nome dele. As pessoas veem a gente como uma pessoas, fica observando a gente pra gente cair, fica ali tipo torcendo pra gente poder cair, pra gente poder pecar e depois tá jogando, olha lá, ela não é crentinha, ela não é evangélica, para depois tacar na nossa cara. Mas a palavra do Senhor fala assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não é porque a gente serve ao Senhor Jesus Cristo que a gente não vai pecar. Vai pecar todos os dias, todas as horas, porque a gente não é santo. A gente busca a misericórdia do Senhor todos os dias em nossa vida, porque aqui na terra não há um ser humano que não peque. Não há um ser humano que não peque. Então a gente tem que parar de ficar olhando o cisco do olho do seu irmão, torcendo para ele cair, torcendo para ele errar, para depois você tacar na cara dele e não olha os seus próprios erros. Amém? Então aqui fala que a gente vai ser muito odiado. Isso é verdade mesmo. A gente é muito odiado, a gente é desprezado. A gente é muito desprezado por servir ao Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar no versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Onde foi que eu parei? Aqui, se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Deixa eu falar aqui para vocês. A gente tem um pai que fala conosco. É difícil algum profeta chegar até mim e entregar algo. É muito difícil. Por quê? Porque eu tenho a minha intimidade com o Senhor. Eu tenho a minha intimidade com o Senhor. Então, quando um profeta vem até a mim, ele só está confirmando que o Senhor já me falou. Então, gente, a gente serve ao Senhor, a um Senhor que é vivo,
ao Senhor que ressuscitou, a um Senhor que Ele reina, a um Senhor que olha para a gente, a um Senhor que escuta a gente. Então, gente, comece a ter mais intimidade com o Senhor. Comece a ir para o secreto com Ele. Comece a buscar ter mais intimidade e ter mais relacionamento para que ninguém venha enganar vocês. Entendeu? Isso que eu quero dizer para vocês, porque quando chegar os fins dos tempos, vai ter os falsos profetas. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando. É a palavra do Senhor que fala. E surgirão muitos profetas que enganarão a muitos. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Então comece a ter relacionamento com o Espírito Santo. Comece a ter relacionamento com o Pai. Busque jejuar e busque se esconder no secreto com Ele. Intimidade com Ele. Amém? Aleluia. E vamos continuar no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meu Deus, isso aqui também, isso aqui já há tempo, já tá assim, né? Há tempo. Hoje é mãe que mata filho, hoje é filho que mata mãe, hoje as pessoas matam por brincadeira, por uma discussão, porque não tem amor no coração. O amor por conta do pecado, por conta da iniquidade. O amor de muitas pessoas se esfriaram. Hoje a gente só pensa no nosso eu, no eu, no eu, no eu, no eu, no eu, no eu. E esquece do próximo. E esquece de acolher o próximo, Quando eu falo eu tô falando aqui, mas eu tô falando para mim também, tá, irmãos? Isso serve para mim também. Muitas vezes a gente somos egoístas. Eu vou confessar aqui, muitas vezes eu penso só em eu. E depois o Senhor me pega e faz eu entender que não é sobre eu. É sobre o próximo também. E por conta do pecado, o amor esfriará. E é o que está acontecendo. Aleluia. Vamos continuar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas a gente, em toda a gente, então virá o fim. Então o evangelho do Senhor Jesus, ele tem que ser pregado no mundo inteiro. Tem que ter o último avivamento. Quando esse último avivamento acontecer, a palavra fala que então virá o fim. Então é hora de se levantar os guerreiros de Cristo Jesus. É hora de se levantar um povo que vai perseverar até o fim para que este evangelho seja pregado no mundo inteiro. Aleluia! Glória a Deus! E quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que lhe atenda. Está no lugar santo, que lhe atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Gente, ontem eu estava em oração com o Senhor e eu estava conversando com o Pai.
E eu falava assim, meu Deus, o que que acontece? O que que acontece que os dias estão passando num piscar de olhos? Há uns anos atrás, eu lembro que eu fazia tanta coisa em um dia só. Era tanta coisa, mas tanta coisa que quando eu olhava no relógio, ainda era 3, 4 horas da tarde, era o dia todo. Eu tinha um dia todo, aquele dia parece que não acabava. Hoje está se cumprindo o que está aqui na palavra em Mateus. Os dias estão sendo abreviados. Os dias estão sendo abreviados. Eu fico aqui e olho aqui no relógio quando eu vejo é 10 horas da manhã, daqui a pouco é 6 da noite. E você não consegue concluir as suas tarefas do dia. Você não consegue, porque os dias estão passando muito rápido. Você não consegue os dias, não é só os dias, os meses, o ano. A gente já vai para o meio do ano, meu Deus. Meu Deus. Os dias estão passando rápido, a palavra do Senhor está se cumprindo. Aleluia! Meu Deus, vamos continuar. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, por causa do povo escolhido do Senhor, por causa do povo, daquele povo, ó, que está selado pelo Espírito Santo, aquele povo que está escolhido. O Senhor está abreviando, vai abreviar aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Presta atenção. Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas. Falsos Cristo e falsos profetas. Gente, pega a Bíblia. Quem não tem Bíblia, compra uma Bíblia para ler a palavra do Senhor. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Olha só. Eles vão fazer tão sinais e prodígios que é possível de enganar até os escolhidos. Meu Deus. Meu Deus. E eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Não saia, né? Não saiais, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, como relâmpago. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aleluia! Glória a Deus. Aí eu vou ler aqui um versículo que está em Mateus 24:36, que fala assim: mas daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém sabe nem o dia e nem a hora, nem os anjos do céu, mas somente o Pai. Então, povo de Deus, você que está na presença, vigiai para que não caia. Nós que estamos na presença, nós temos que vigiar para não cair. Você que está fora, busque o Senhor, busque se posicionar na presença do Pai, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. E se ele voltar amanhã? E se ele voltar amanhã? Porque a Bíblia fala que vai ser igual o Noé. Todo mundo vai estar se dando festa, vai estar se dando casamento, até que veio o dilúvio e a arca foi fechada. Então é hora da gente buscar
a presença do Pai. Gente, quem não tem Bíblia, compre uma Bíblia, comece a ler a palavra do Senhor, peça direção ao Espírito Santo, peça revelação ao Espírito Santo. Gente, é hora de se levantar, é hora de se levantar um povo remido, lavado com o sangue do Cordeiro, porque o dia está próximo, o dia está próximo, a palavra do Senhor está se cumprindo aqui na terra. Então é hora, gente, de não ficar dormindo. Acorda você que está dormindo espiritualmente. Você aí que não dá crédito à palavra do Senhor. Você aí que odeia as pessoas que falam do nome de Jesus Cristo. Você que julga. Peça perdão ao Pai. Busque o quanto antes, em nome de Jesus. Busque aceitar. Gente, eu não estou falando aqui de placa, nem de religião, nem de igreja, não. Nem de placa de igreja, não. Porque não é isso que vai subir. Não é isso que vai subir. Não é isso que vai ser arrebatado. Mas eu estou falando para você aceitar, buscar o Senhor Jesus. Entregar a sua vida para aquele que é único e salvador, para aquele que é único que pode salvar a nossa vida, para aquele que vai estar, escrevendo o nosso nome no livro da vida. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a ti. E é essa palavra que eu venho aqui, vigiai, 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 porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Os dias estão sendo abreviados. Busque o quanto antes. Glória a Jesus. Que você tenha um dia abençoado e que o Espírito Santo de Deus venha sobre a vida de cada um de vocês. Glória ao nome de Jesus. Amém?